Um símbolo em questão. A cruz foi o primeiro? O cristianismo é imediatamente reconhecível por sua cruz, um símbolo que transcende culturas e épocas. Mas será que este símbolo, tão central à fé hoje, foi realmente o primeiro a ser adotado pelos seguidores de Cristo? A história do cristianismo primitivo sugere que a resposta não é tão simples e direta como parece. Os primeiros cristãos, vivendo sob a sombra do Império Romano, não podiam se expressar abertamente devido ao medo constante de perseguição. A perseguição era uma ameaça real e constante, e símbolos secretos eram usados para comunicação e identificação entre os fiéis. A cruz, instrumento de tortura e execução romana, não era um símbolo inicial do cristianismo. Era uma imagem brutal e aterrorizante, difícil de ser adotada por aqueles que testemunharam seu horror e sofrimento. Mensagens ocultas. Os primeiros símbolos e seus significados. Em vez da cruz, os primeiros cristãos adotaram outros símbolos. O peixe, em grego, ichthus, ichthys, era um acrônimo para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Outro símbolo usado era o Ankh, um hieróglifo egípcio que representava a vida eterna. Este símbolo refletia a crença cristã na ressurreição e na vida após a morte. O bom pastor, carregando um cordeiro, também era uma imagem comum. Simbolizava Jesus como guia e protetor, e o cordeiro representava o sacrifício. Esses símbolos ofereciam mensagens de esperança e salvação, sem a brutalidade da cruz. Nas catacumbas de Roma. Evidências do passado. As catacumbas de Roma, túneis subterrâneos usados como cemitérios pelos primeiros cristãos, revelam muito sobre seus símbolos. As paredes dessas catacumbas estão cobertas de afrescos e inscrições, retratando o peixe, o bom pastor, e outros símbolos. A cruz, no entanto, é notavelmente ausente nos primeiros séculos. A evidência arqueológica sugere que a cruz se tornou mais proeminente após o Edito de Milão, em 313 d.C., quando o cristianismo foi legalizado pelo Império Romano. O poder da cruz. De instrumento de morte a símbolo de esperança. Com o cristianismo se tornando a religião oficial do Império Romano, a cruz passou a ser vista de uma nova maneira. A cruz passou por uma transformação radical, mudando seu significado ao longo do tempo. Deixou de ser um símbolo de vergonha e tortura, que era temido por muitos, e se tornou um símbolo de vitória e esperança, representando a fé e a resiliência dos cristãos. O imperador Constantino, que legalizou o cristianismo, teve um papel crucial nessa transformação. Ele acreditava ter visto uma visão da cruz antes de uma batalha crucial, o que mudou sua perspectiva. Ele acreditava ter visto uma visão da cruz antes de uma batalha crucial, e a adotou como seu símbolo. A partir desse momento, a cruz se tornou um símbolo poderoso para seus soldados e para o império. A cruz se tornou um símbolo da vitória de Cristo sobre a morte e do triunfo do cristianismo sobre a perseguição. Era um lembrete poderoso do sacrifício de Jesus e da promessa de salvação para todos os crentes. Era um lembrete poderoso do sacrifício de Jesus, que deu sua vida pela humanidade, e da promessa de salvação, que continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Um símbolo duradouro, mas não o único. A cruz, embora não seja o símbolo original do cristianismo, se tornou sua representação mais reconhecível e duradoura. Sua transformação de instrumento de tortura para símbolo de esperança é uma poderosa metáfora da própria fé cristã. No entanto, é crucial lembrar que a cruz não está sozinha. Os primeiros símbolos, como o peixe, o bom pastor e o Ankh, ainda carregam significado e oferecem uma visão sobre as crenças e práticas dos primeiros cristãos. Esses símbolos, juntos, contam a história da fé cristã, uma história de perseguição, resistência e, finalmente, triunfo. Eles nos lembram da resiliência dos primeiros cristãos
e de como sua fé foi moldada por desafios e adversidades. Cada símbolo, seja a cruz, o peixe ou o bom pastor, contribui para um rico mosaico de tradição e espiritualidade que continua a inspirar milhões ao redor do mundo.